Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, nessa noite, para darmos início à Casa de Sucra, a essa tarefa bendita, esse evangelho de amor, que muito nos tem transformado os corações, elevado o nosso espírito, de aprendizado e evolução rumo à tua luz. Cubra-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua bondade infinita. Permita que essas lives, conectadas através da internet, possam assim estabelecer o seu amor, o seu equilíbrio em todas essas famílias. Graças te damos, Mestre. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Posso fazer a leitura do livro? Pode? Pode. Vou deixar ela só ela. Então, é o livro dos Espíritos, né? É o item 15, a loucura. Não é não. É o item 14, as questões de ortografia. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos, se ela não nos desse a oportunidade a uma observação essencial. Essa ortografia deve dizer-se, nem sempre é impecável, mas somente a falta de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria, com a alegação de que, se os espíritos tudo sabem, deve saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse gênero cometidos por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há neste fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida, como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica, sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição, para exprimirem todas as suas ideias. É o que eles mesmos dizem, sendo curioso observar os meios em que empregam para atenuar esse inconveniente. O mesmo aconteceria conosco se tivéssemos de nos exprimir numa língua de palavras fraseados mais longos e mais pobres de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando trata de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprima indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observa quando necessário. Por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista, e isso apesar da ignorância do médium. Agora é capítulo 28, item 57, por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, neste momento, o homem não tem mais que um pé neste mundo, e que já tem um no outro. Esta passagem, algumas vezes penosa,
para aqueles que se prendem à matéria e viverão mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços menos difíceis de romper e os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Ver adiante Preces pelos Doentes, O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. 58. Prece. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria. Possa entrar em paz e a vossa misericórdia estender-se sobre ela. Bons espíritos que a acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dá-lhes a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente retornar-lhe. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Bom, aqui, né, como explica, o desencarne, né, o desligamento do espírito do corpo material, ele se dá conforme, na verdade, a evolução do espírito, né, que estava encarnado. Então, o apego que a pessoa tem ainda à matéria influencia por demais aí nessa transição. Quanto mais apegado o espírito à matéria, é mais difícil, mais penoso mais penoso vai ser o desenlace, né, o desligamento dela, porque porque ele fica ali preso, né, no corpo. Então, no caso aqui, como a prece está falando do agonizante, é alguém que está doente, né? Alguém que está ali doente, já está partindo, e a oração é para suavizar, né? Se a pessoa ainda está ali apegada, está com problemas ali, para ajudar, para que ela possa se libertar com mais facilidade, com menos sofrimento para ela, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, né, quanto menos apegado à matéria ele é, isso daí é muito mais fácil, né, muito mais sutil, muito mais leve. E aí a pessoa até tem casos, a gente lê na literatura espírita, que a pessoa nem viu, né? Só dormiu aqui e acordou lá. Que era tão simples que foi para ela, porque ela não tinha apego algum pelo corpo. Agora, quando tem, já fica mais difícil, porque aí a pessoa não quer soltar ali, né? Nós tivemos casos aí recentes que a gente sabe que não queria ir de jeito nenhum, né? Então, aí fica sofrendo, né? Fica sofrendo. Aí a prece, como serve para todas as ocasiões, né? A prece, ela serve ali também para auxiliar que aquele espírito possa entender, para que aquele espírito possa se desprender, né? Possa aproveitar todas as conquistas que ele teve aqui na Terra da melhor maneira possível, né? E ser mais fácil dos espíritos amigos acompanharem ele nessa transição. A gente viu aí ontem, né? A gente estava vendo um vídeo. Vídeo não, era uma audionovela, né? A do Nosso Lar. Uma audionovela do Nosso Lar. E o André Luiz, e é justamente aquela parte que o André Luiz está procurando um trabalho, né? E aí está sendo indicado para ir lá um trabalho lá no Ministério da Regeneração, e ele foi designado para ir para as câmeras retificadoras. Então, e quando ele chega no Ministério, ele vê aquele prédio bonito, a arquitetura bonita, tudo, aquele monte de pessoas para lá e para cá, e o mentor, né, que está lá acompanhando o André Luiz, fala assim: então, tudo bem, André? Olha aqui, ó. Tá vendo aquela escadaria lá embaixo, ó, lá no fundo do corredor? Aí ele voltou vendo, falou: é lá que nós vamos descer. Aí ele falou: descer? Vamos descer. E aí eles começam a descer as escadas, que as câmeras de identificação estão lá embaixo, e aí ele vai
descrevendo, né, o ambiente que ele vai enxergando, que as câmeras retificadoras elas ficam próximas das zonas umbralinas da crosta, por quê? Apesar de estarem situados dentro da área da colônia. Por que tem que ficar lá embaixo? Porque os irmãos e irmãs que estão ali, eles não têm condições ainda de estar próximos da região mais alta da luz que tem ali em nosso lar. Então, eles tinham que ficar ali, meio que na penumbra, né? Naquela câmera retificadora. E ele ia descrevendo que ele via corpos cadavéricos, corpos que era só a caveira com a pele, assim, de espíritos realmente muito materializados, muito arraigados à matéria. E ele descreve um cenário realmente terrível, assim, de sofrimento, mas ao mesmo tempo que aqueles espíritos estão em sofrimento, estão com várias mãos sendo estendidas a eles em amparo, em consolo, passes magnéticos para acalmar, medicações e tudo mais, né? Ou seja, eles estão ali, mas o estado deles não está bom, mas estão sendo tratados, estão recebendo o tratamento, né? Então, para a gente ver o quanto que é importante a gente ir trabalhando desde já no nosso mental o desapego, né, das coisas do mundo físico, preparando a nossa mente para o mundo espiritual mesmo, né? Eu estou lendo o livro Diálogo com as Sombras, quer dizer, eu terminei de ler o livro Diálogo com as Sombras, e lá nesse último capítulo ele fala justamente da importância no caso da reunião mediúnica. A gente pensa que a reunião mediúnica, principalmente a reunião de desobsessão, que a Cidinha trabalhou muitos anos, a Adriana, nós três trabalhamos bastante tempo, né, Cidinha? Na desobsessão, e a gente pensa que o trabalho é só aquilo ali, e não é. O trabalho, na verdade, ele começa ali e ele se prolonga no descanso do corpo físico dos médiuns a noite toda. Ele continua. Então, ele falava da importância dos médiuns também estarem preparados, né, mentalmente e psiquicamente, para a tarefa no desprendimento do corpo físico, né, do descanso, do sono reparador, né, para o corpo, que a gente ia trabalhar mais ainda com aqueles irmãos que previamente já tínhamos meio que recebidos eles, né, e no sono físico a gente ir trabalhar lá, continuar o tratamento com aqueles irmãos que a gente conversou, que a gente falou, que a gente orientou. A tarefa ela continua. Então é importante a gente estar também preparado para isso, porque existem médiuns que não estão preparados, né, que ainda está tão apegado à matéria que quando desprende do corpo não consegue ir até lá, não consegue dar continuidade ao trabalho, né? Então, é isso aí. Querem comentar alguma coisa? Quer comentar, Cidinha? Não, eu só ia fazer uma pergunta para você. Quando você disse que era os espíritos lá é muito preso à matéria, que é cadavérico, mas eles estão assim cadavéricos por causa que são ligados ao corpo ainda? Eles são assim, eles têm como eles estão ainda muito arraigados à matéria, e como eles sofreram tanto junto ao corpo, o corpo ali se desfazendo, e eles agarrados ao corpo, mesmo socorridos, e aquele transtorno mental que eles carregam, eles ficam plasmando aquela imagem, eles plasmam. Não é que eles estão ligados. Não que eles estão ligados, eles estão plasmando na mente deles. Que fica ali. Então... Eles têm aquela imagem que eles viam tanto tempo. Então, existe um grupo de irmãos samaritanos, né, que ficam dando passes magnéticos deles o tempo inteiro, para eles, aos poucos, irem se desligando, desfazendo essa imagem mental que eles criaram na cabeça deles. Né? E aí o André ia lá vagando aí entre as câmeras e vendo as situações desses irmãos aí.
Era muito, muito interessante. É verdade. Eliana? Tem um outro caso também, não assim, somente os evangélicos que acreditam que como é que chama? Na ressurreição, né? Aí, quando a Dadalva morreu, nós fomos, eu e a Tuca, a gente foi pegar a mensagem, e a moça quis ir, a vizinha dela, que o irmão tinha morrido, tinha sido assassinado lá no ponto de ônibus, né? E eles eram evangélicos, mas ela estava sofrendo muito que ela quis ir. Aí chegou lá, aí eles até chamaram eu e a Tuca, né? Porque eles perceberam logo que não podiam falar direto com ela. E veio, aí quando veio, ela falou, ó, a notícia que vem, acho que se eu não me engano, era de um frei, porque o rapaz morreu com essa mentalidade, que ele ia ficar esperando Cristo ressuscitar ele. Ele falou, ó, ele está lá do mesmo jeito, no mesmo jeito que ele morreu, no caixão, esperando ser ressuscitado, né? E depois eu li também num livro falando a mesma coisa, que a pessoa que vai embora com essa mentalidade fica lá desse jeito esperando. De acordo com o que a pessoa acreditava. Tem um livro do Luiz Sérgio também, aquele que ele fala dos desenlaces, né? Que tem um galpão lá. Ele fala que ele foi chamado para auxiliar num caso, porque o espírito, na mentalidade dele, era céu e inferno. E como ele tinha cometido algumas coisas que ele já sabia que não estava certo, então para ele estava no inferno. E para ele o inferno Sumiu era o som? Sumiu o som? Então, para ele o inferno era pegar fogo. Voltou? Né? Não sei por que o som dela some. O som sumiu, tá tudo normal aqui. Eu estou ouvindo. Então, aí ele foi chamado porque o espírito ficava lá como se estivesse pegando fogo o tempo inteiro. Aí chamaram o Luiz Sérgio para ajudar a ver se ele escutava o Luiz Sérgio, porque ele já estava mais... era assim, menos tempo, né, que ele estava desencarnado. Aí ele foi lá, o espírito viu ele e achou que ele era um anjo, que ele estava esperando um anjo para tirar ele do inferno, que Deus tinha mandado um anjo para tirar ele do inferno. Aí ele aceitou sair sem cuidado. Então, quer dizer, tudo é a cabeça da gente que cria, né? É a cabeça. Tudo é o pensamento da gente que faz, né? É que nem quem acredita que vai dormir, né? Vai ficar dormindo até o juízo final. Ela saiu. Ela caiu. Ela está com algum problema na internet dela. Nesse mesmo livro, Cidinha, ele conta que tem na colônia como se fossem uns galpão, sabe? Galpão grande, cheio de maca, lotado de maca, assim. E eles pegam esses espíritos, colocam nessas macas, eles estão dormindo. Aí ficam as equipes dando passe todos os dias. Ficam dando passe até eles acordarem. E aí ele conta no mesmo relato que tem alguns que ficam alguns anos daqui da Terra dormindo. Não acorda, demora para despertar para a realidade. Porque eles acreditavam que vou dormir, Jesus volta e vai me ressuscitar. A religião da minha irmã é essa, de acreditar que vai dormir. Então. É adventista mesmo da minha mãe. Da tua mãe. Adventista. Mas eu já tenho informação que tanto meu pai quanto a minha mãe já estão despertos, já há muito tempo. Meu pai demorou um pouco mais até. Mas a minha mãe foi um pouco mais rápido. Meu pai não, meu pai dormiu um tempinho. Meu pai dormiu um tempinho, mas ele já está desperto, já tem um tempo já. Já estão trabalhando, graças a Deus. Que bom, né? Estão se preparando, né? Quem sabe um dia eles retornam, né? Pai querido, estenda seus braços, Pai, sobre nós.
sobre esses lares conectados pela internet, onde nesta noite, Pai, estudamos o Evangelho ensinado pelo nosso irmão Jesus. Cuida, Pai, para que cada um dos membros dessas famílias possam, assim, guardar o entendimento da lição em nossos corações. Para que nós possamos, Pai, praticá-lo em nossas vidas. Para que assim nós melhoremos como espíritos em evolução, mas também como homens, como mulheres. Estenda, Pai, essa sua luz aos nossos lares. Cubra cada entrada, cada saída. Cuida, Pai, de cada membro, para que assim essa sua luz aqui permaneça, contribuindo para o equilíbrio e a harmonia dessas famílias. Estenda a sua luz, Pai, por todo o planeta Terra, por todos os locais de sofrimento, pelos hospitais, pelas instituições dos velhinhos, os asilos, as instituições de leprosos, também, Pai, as psiquiatrias, os hospitais psiquiátricos, onde aqueles irmãos e irmãs que estão com a mente perturbada, com a mente embaralhada, alguns presos nos corpos físicos. Ampare-os, Pai. Cuide para que todos conheçam o seu amor, a sua luz. Cuida também, Pai, para aqueles que estão na chuva, no vento, o povo da rua, que vive nas pontes, nos becos, nos vales. Ampara-os, Pai amado, para que não lhes falte o pão, para que não lhes falte a água. Cuida também, Pai, que a sua luz possa iluminar também o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que é o Brasil. Estenda essa sua luz de norte a sul, de leste a oeste, dessa pátria tão amada, tão querida, que traz em sua flâmula o verde e o amarelo, das suas matas, das suas riquezas, desse povo, Pai, tão sofrido, desse povo que aqui está, passando nesse momento transitório, mas que confiantes em Ti e nos desígnios dessa nação, aqui estamos como seus servos, como os trabalhadores, para edificar o Teu reino nessa pátria tão amada e tão querida. Graças te damos, Pai querido, porque és o alfa, o ômega, o início e o fim, porque habitas as noções celestiais do espaço, que nós possamos todos nós, Pai, um dia estarmos ao seu lado, vivenciando cada momento sublime de Tua criação. Muito obrigado, Pai querido, por o dom da vida. Muito obrigado também ao Mestre Jesus pelo ensinamento e exemplo de retidão, de amor, de compaixão, de dignidade, de fraternidade. Obrigado, Mestre. Aqui continuamos seguindo as Tuas pegadas. Obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, que assim será. Que assim seja.